bem-vinda, mulher de negócios. Que saudade que eu estou de estar aqui com vocês. Hoje a gente já tem mais um episódio com mais uma mulher super especial aqui do nosso MDNcast, mais um integrante do nosso clube, terapeuta, que vai enriquecer você hoje de conteúdo. Mas antes da gente iniciar, eu não posso iniciar sem agradecer os nossos colaboradores, os nossos parceiros que fazem tudo isso acontecer. Então, agradecimentos a NS Acessórios, que vocês sabem, né, que eu e a Paola sempre estamos lindíssimas aqui de GNS Acessórios. O Bonanex, que é nosso estúdio onde a gente grava nossos podcasts, nossos conteúdos. Ana Paula Consultoria Financeira, que também é uma das nossas integrantes e que está aqui sempre fortalecendo. E a Meta Agência, que é a agência da Paola, que te ajuda a crescer com propósito e lucratividade. Hoje é um episódio super especial com a Sandra, que é essa mulher maravilhosa, uma das nossas integrantes. E vai rolar um bom papo por aqui, tá? Mas antes disso, não esquece. Deixa aí o seu like e também comenta, minha gente, porque a gente quer saber o que é que vocês querem ver, mulher de negócio. Quem você quer que a gente traga aqui para aumentar e acelerar seus resultados. Não se esquece de se inscrever e, claro, seguir a gente nas redes sociais, @Clube Mulher de Negócios. Ingrid, eu tô muito animada para conversar com essa nossa integrante de hoje, porque ela é uma terapeuta na ortobiomolecular, que é uma técnica quântica que cura pessoas em vários níveis, muito profundos. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa história dela e como ela ajuda pessoas a se curarem. E, bom, deixa eu começar aqui apresentando ela para vocês, porque ela é de São João Batista, uma cidade a 180 quilômetros de Florianópolis, e ela faz parte do clube, ela tá presente constantemente com a gente, inclusive nos eventos presenciais, porque ela é uma mulher que não deixa passar nenhuma oportunidade de desenvolvimento e networking. Inclusive, estava no nosso último evento que ocorreu nesse fim de semana, que foi nosso Network on Bolt, gente. Porque nosso último evento foi um network maravilhoso, no maravilhoso mar de Florianópolis. No Dia da Mulher. No Dia da Mulher. Vamos mais simbólico claro. que isso, não tem como. Foi muito especial ter ela com a gente. E, bom, ela ajuda mulheres, homens, pessoas que precisam curar os seus traumas, afinal de contas, todos nós temos. E a gente acredita aqui que desenvolvimento gera crescimento. E a gente tá falando de desenvolvimento pessoal, tá? Não é só desenvolvimento profissional. Afinal de contas, o CPF vem primeiro, o CNPJ vem depois. Ela participa de um programa na rádio de São João Batista, 38.5 FM, onde ela traz mais conteúdos para as pessoas se destravarem, conseguirem curar os seus traumas. E hoje ela tá aqui, ela é uma mulher de negócios, ela vai compartilhar com a gente um pouco dessa metodologia super diferente, inclusive vai ter até uma mostrinha gratuita aqui para vocês. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada pela oportunidade de poder estar mostrando, né, o meu trabalho um pouquinho mais e para mostrar para as mulheres que elas podem se desenvolver sim, né, o CNPJ, para poder trazer mais propriedades para ela. Que legal. Já vi que tem uns apetrechos aqui na nossa mesa, eu já gosto, já quero ser cobaia, porque falou de desenvolvimento de terapia, eu não fiz, já quero fazer. Mas conta pra gente, Sandra, e para as mulheres de negócios também saber um pouquinho mais sobre você. Como é que foi essa jornada? Como é que você chegou nesse mundo aí do ortomolecular? Como é que foi isso para você? Bom, primeiro eu passei por um trauma, né? Quando a gente busca uma ajuda, um auxílio, a gente sempre passa por um trauma. Eu passei por um acidente, aí depois eu não conseguia nem sair mais à rua. Aí eu procurei auxílio, né, com psicólogos, mas eu achei aquilo muito invasivo para mim, que gosto mais do quanto mais natural possível, né? Aí, então, eu comecei com aromaterapia. Dali eu não desencadeei mais, né? E o meu propósito de ajudar pessoas era o emocional a princípio. Era o emocional. Só que daí a gente vê as pessoas assim, elas começam a tratar o emocional, mas a gente sabe que a química interna dela, ela precisa de uma reação. O corpo está fragilizado. Como é que eu vou chegar nessa, arrumar, identificar os problemas, o que falta, né? Tipo, minerais, né? Que são importantes para nossa cognição. Então, aí entrou a ortobiomolecular. Uau. Que é onde eu consigo ver o físico. Aí depois a gente consegue tratar o emocional. Que incrível. É então você é uma profissional integrativa que consegue integrar tanto a parte emocional, que a gente sabe que muitas doenças têm essa causa emocional, e também a questão física, porque quando a gente sofre um acidente, provavelmente o nosso emocional deve ter colaborado para isso. A gente sabe que tem toda uma questão sistêmica por trás, mas a gente está lidando com uma questão física. Então, o emocional ele tem uma causa mais lenta para tratar, né? Assim como uma doença não vem do nada, ela não vai embora do nada, né? São processos. Mas conta pra gente como que a ortobiomolecular ajuda as pessoas a tratarem tanto o emocional quanto o físico.
Assim, Paula, ele é a gente consegue fazer um exame de biorressonância magnética. Uau. Esse aqui é um aparelho, né, de biorressonância magnética quântica, que ele vai ler as suas células, o seu sistema, né, como que está o seu sistema, através de frequência. Super Hélio Couto. A gente ama essas coisas, viu? Nós somos fãs do Hélio Couto. Na tradicional, mas eu já tô aqui me Mas, tremendo, já quero ser cobaia, já quero fazer esse negócio tudo, né? Já quero fazer esse negócio tudo. Então, Paulo, tu vai ficar encantada, né, com o jeito que a gente consegue dar para o paciente, né, os diagnósticos, são vários parâmetros ali. Então, a física quântica, ela trabalha por frequência, né? Os nossos órgãos, eles vibram numa certa frequência normal. Então, tá normal, né? Normal. Aí, às vezes, ela tá muito rápida ou muito lenta, então ela saiu do seu equilíbrio. E daí a máquina vai identificar qual é o sistema, qual é o órgão que está em desequilíbrio. Já vi que quando eu passar por isso, porque claramente eu vou passar por isso, vai dar tudo muito acelerado, viu? Vou ter que falar, não vai tomar um negócio de café, não, um negócio de um chá de camomila, porque eu já tô vendo. Mas conta pra gente aí, né? Isso é um meio muito novo, as pessoas não entendem. Inclusive, eu tenho formação em química, mas eu falo muito de energia, as pessoas acham que é algo místico. Inclusive, nossa moça, a gente estava conversando sobre isso ontem, que é tão espiritual, que é tão abstrato, que não entende que isso é ciência, né? Porque você trouxe muito a questão do quântico. E o quântico nada mais é, gente, do que um estudo que estuda partículas que são menores ali do que o átomo, tá? E que, por conta disso, em vez de essas partículas, elas atuarem como a física clássica newtoniana, que a gente conhece, que é tipo, derruba que o copo vai cair, elas funcionam de uma forma diferente, né? E o estudo quântico, ele foi criado para estudar essas partículas. E, às vezes, quando a gente fala isso para quem não tem conhecimento, eu acho que é abstrato, que é loucura, mas não, é ciência. E aí, passando por todas essas objeções que a gente conhece desse mercado, fala um pouquinho os mitos que você mais ouve sobre isso, pra gente entender aqui, e você também simplificar na cabeça das pessoas, entender que isso é ciência. Isso é ciência. Por exemplo, a gente é feita de milhares de átomos, né? Então, os átomos a gente não consegue enxergar. A gente só consegue sentir a vibração deles, né? Aí, as pessoas acreditam, assim, que isso aqui não vai resolver, que só com a questão de... um exame, por exemplo, de sangue, precisa tirar o sangue para ver, né, e para ver o resultado. E esse aparelho aqui, ele é indolor, ele não é invasivo e é rápido, a gente consegue tirar os resultados ali numa rapidez ali fantástica, mas é pela física quântica, né, que a gente consegue detectar esses fatores ali. Acredito que a física quântica, ela encanta muitas pessoas porque ela é muito nova e ela quebra paradigmas. E hoje a gente está vivendo uma nova era da medicina e da ciência, porque a gente consegue comprovar coisas que mestres antigos já estavam falando há muito tempo, que o mundo é mental, enfim, questões que a gente consegue hoje comprovar através da ciência. E essa medicina está aqui para servir a gente e conseguir trazer clareza de origem de doenças que as pessoas passam, às vezes, a vida inteira procurando uma cura, uma origem, para a gente poder entender na questão mental e não consegue encontrar. Né? Então, esse tipo de mecanismo consegue trazer pra gente essa clareza e começar a expandir nossa mental, os nossos horizontes de entender que, sim, o invisível, ele opera na gente, né? Os mestres falam, até o Hélio Couto falava, como que o ser humano hoje só acredita no físico, sem entender que o Wi-Fi tá aqui o tempo todo, ondas de Wi-Fi estão aqui, levando essa transmissão para você, levando essa mensagem para você, inclusive a nossa energia chega até você, você se sente animado, encorajada, inspirada ou não, né? Então depende da frequência que você acessa na internet. Então eu vejo que a internet é um grande portal espiritual onde você tem as bolhas de conflito, as bolhas de fake news e cada uma tá inspirando emoções em você, positivas ou negativas, e é assim que as pessoas se conectam. Então, nós vibramos. Conta mais pra gente, Sandra. Nosso corpo, então, ele não é só matéria, ele tem essa questão vibracional que a gente não enxerga, mas ele atua na gente o tempo todo, certo?
Sim, ele está o tempo todo atuando. Assim como você deu o exemplo, né, das ondas do celular, né? As pessoas, como é que é possível, né, a gente não estar conectado a nada e a gente receber informação lá do outro lado do mundo, né? Mas são as ondas, né, eletromagnéticas que fazem isso acontecer. É a mesma coisa aqui. E dentro do nosso organismo existem essas micro-ondas, né? Por exemplo, nas sinapses neurais, né? É preciso que haja um elemento ali para ela poder, para um neurônio entrar em contato com o outro, né? Se não tem um determinado mineral, ela não vai fazer a sinapse. E a gente não enxerga. A gente não enxerga ali os neurônios se conectando, mas entre eles existe um evento ali para poder acontecer a sinapse, para o nosso funcionamento neural, né, cognitivo. Ainda tem muita essa insistência, né, de querer separar, sendo que a gente é o todo. O físico, o emocional, o espiritual, o energético, ele é você. Não existe só ser físico. Mas ainda existe muito, né, essa crença do não visível ser algo místico, do energético não influenciar nos seus resultados físicos. A medicina tradicional, às vezes, também, né, traz isso. Eu tenho um amigo meu que tem uma história fantástica, que ele foi diagnosticado com câncer, e quando ele foi diagnosticado com esse câncer, o médico falou, sinto muito, é raro, você tem 6 meses. Ele aí tá 4 anos vivo, porque ele falou, não, eu não vou morrer. E aí mudou a alimentação, a fé também, né? Exato. Altera muito na nossa saúde. A crença, enfim, né? Ele também é cristão. E, cara, se abraçou com isso. E tá aí, gente, há 4 anos escrevendo livro, dando esperança a outras pessoas também que têm o mesmo câncer com ele. Nossa, assim, é algo fantástico, né? E a medicina, tem a medicina germânica, não sei se você conhece. Conheço, ela traz muito isso, né? Que várias doenças que a gente somatiza no físico, ela está associada ali ao mental e ao emocional. Exato. Né? E aqui a cura desse emocional, desses bloqueios, desses traumas, auxilia no processo também de cura dessas coisas. É porque o emocional é assim, né? Quando você fica doente, é porque a sua alma, vamos dizer assim, né? Para as pessoas poderem entender melhor, é porque a sua alma já esteve doente, né? Exato. Então, daí ela vem reverberando e passa para o físico. Exatamente. Então, a gente precisa, que nem a gente às vezes pega um paciente, né? Que já está debilitado fisicamente, eu preciso achar um mineral, alguma coisa, que vai fazer com que essas sinapses aí ocorram, né? Para começar a melhorar o emocional dele. Tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. A gente é holístico, né? É um todo. O holos é o todo, né? Então, o médico tradicional, ele trata o corpo físico, né? Só um dos corpos. Só o corpo físico. Ele não cuida do emocional. Ele não pergunta para a pessoa como que ela chegou nesse estágio, né? De desequilíbrio, né? Eu não costumo falar doença, eu falo desequilíbrio. Porque nada mais é o nosso corpo desequilibrado de alguma substância, né? Muitas vertentes dizem que doença não existe, que a gente cria elas a partir das emoções da mente. Eu estou estudando atualmente iridologia e a gente tem esse conceito, né? Que a doença não existe, a gente cria ela, né? Porque é tudo tão perfeito. Quando Deus nos fez ali, né? A gente estudando ali os sistemas, tudo ocorrendo, um dependendo do outro. Então, se um sistema não está perfeito, o outro também não vai funcionar corretamente. Então, a gente não nasceu para sofrer. Exato, gente. Pega essa chave aqui. Nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos. E é importante entender também que existe um sistema do medo. O medo, ele é um mecanismo de controle. Então, quanto mais medo as pessoas têm, medo de adoecer, tomam remédio em excesso, elas estão olhando para o físico, para apenas um dos corpos, e deixando os demais, né? O mental, o espiritual, o emocional, sem cuidado e sem atenção. E agora a gente tem essa tecnologia incrível aqui, que pode dar mais clareza pra gente e entender quais caminhos a gente pode seguir. Mas, Sandra, conta pra gente, quais são os benefícios de toda a ortobiomolecular para as pessoas que estão nesse processo? Aproveitando esse gancho que você falou do medicamento alopático, né? Ele resolve, assim, no momento de choque, né? Ele é necessário, às vezes. Uma cirurgia, às vezes, é necessário. Trata sintoma. Isso. Mas a química que é feita lá, ela não conversa com o nosso organismo, que é desse plano.
E o que eu coloco para as pessoas são elementos naturais, Ai, amo, como, gente. por exemplo, os infocêuticos, né? Os infocêuticos, eles têm uma frequência que eles vão equilibrar a frequência daquele órgão. Sim. Então, e as pessoas não conseguem entender isso ali. Eu vou até compartilhar aqui uma vulnerabilidade, que há uns 2 anos eu recebi um diagnóstico, né, de princípio de endometriose. E eu sempre fui ligada com isso também, né? Eu sou uma cristã, né, mística, como vocês já sabem. Então eu gosto muito dessa parte xamânica. Na minha casa a gente sempre tratou muito com as ervas. É uma coisa que faz sentido pra mim, banhos, chás, até hoje. E princípio, a terapia, né? Como essa questão do físico tá sempre relacionada ao emocional. E eu lembro como é que fosse hoje. Eu não descartei a medicina tradicional, né? Fui fazer ali a inserção do DIU Mirena pra conter. De tarde eu já tava com consulta com o Esther, que é minha terapeuta também, holística, falando assim, já vamos trabalhar isso aí. Então, assim, de manhã, juradinho, gente. Eu tava ali fazendo o que a medicina tradicional, ela fala, né? Que é pra conter ali a questão da endometriose, pra não se espalhar. De tarde, estava lindamente na terapia pra entender, peraí. Energeticamente, espiritualmente, o que é que tá acontecendo para eu somatizar isso aqui, né? E também no emocional. Então, muita gente não acredita nisso. Eu quis compartilhar para você aí ver que é real. E eu entendi o porquê eu tinha atraído aquilo para mim. E, junto com o tradicional, eu já estava ali no emocional, mental, energético, trabalhando aquelas coisas que necessitavam ser trabalhadas para curar. Foi o melhor caminho que você tomou, né? Tratar os dois. E é libertador isso, né? corpos, Da gente entender que tem vários planos pra gente tratar. Tem. Mas uma coisa aqui, né? Que eu tenho certeza que tá todo mundo curioso, tá vendo esses apetrechos aqui. Conta um pouquinho para as pessoas entenderem como é que funciona o seu aparelho, o que é que dá, entendeu? Vou aqui me disponibilizar como uma cobaia, nem gosto, pra gente fazer e vocês entenderem realmente como funciona e como isso é efetivo para você e pra tua saúde. Bom, a Ingrid, ela vai segurar um manito, né? Para isso, ela precisa retirar os anéis, né? Porque ele pode interferir, né? Com o metal, com... Eu tiro os brincos também ou não precisa? Era bom tu tirar os Mas a brincos. gente tira. Enquanto a Ingrid vai tirando, eu quero falar uma coisa que eu lembrei aqui, que é importante, que esse conhecimento não é só sobre uma máquina, né? Esse conhecimento da Sandra, porque ela tá falando de frequência. E a Ingrid falou dos banhos, dos chás. As ervas, cada uma tem sua frequência. Então, o que acontece? Esse conhecimento é para a gente conseguir equilibrar a questão do campo físico e do campo emocional através da frequência. Então, a cada erva tem uma frequência, você tem um sintoma, você consegue equilibrar e ter realmente um tratamento baseado na causa e não no sintoma que é o remédio. Exato. Que muitas vezes ele traz um colateral muito desagradável. E o tradicional, né? O campo tradicional tá. E a gente não tá sendo contra a medicina tradicional, porque a gente utiliza, tá? Não, Sim, não ela é a medicina, essa medicina que a gente aplica Ela é complementar. vamos Ela é deixar complementar. Por isso que a gente Não recebe vamos barreiras, que a gente não é contra, tá? A gente é Não. super a favor. Mas a gente tá trazendo isso como complementar, porque às vezes, para alguns médicos, só enxerga ali um corpo que é o físico e esquece dessas coisas. Eu lembrei que eu tava explicando para um amigo meu lá em Salvador a questão do banho do mar, né? Eu falei, meu amor, vai descarregar essas energias, vai tomar um banho de mar, e que nada é místico e tal, é do candomblé, dá um banho e nananã e nananã. Aí tem que Ciência, explicar ciência. Exato, a fitoenergia, que tudo como a Sandra O falou sal, aqui. ele é um excelente condutor de energia. Então, para que mais do Por que um conta banho dos de rios que mar? estão ali dispersos. Isso é ciência, isso não é nem religiosidade, nem misticismo, é real, é científico. As bruxas usavam o sal como condutor de energia. Exato. E por isso que tem essa questão dessa carga, né? De bruxaria. Mas é um conhecimento ancestral que hoje a ciência explica. Então, e o medo também, né? De está à ser disposição. vista como bruxa, né? Vista como bruxa, que tipo, me pode chamar o que quiser. Eu amo que me chamem de bruxa. Somos todas bruxas e deusas. Eu amo que me chamem de bruxa. Poderosas. E tá tudo bem, né? Mas como isso ainda é mal visto, e as pessoas, às vezes, estão ali doentes, estão em vários tipos de coisas que não é legal, pelo preconceito. De não entender as coisas, né? É. Mas vamos lá entender um pouquinho mais desse aparelho aqui. Toda hora Bom, essa conversa. podemos continuar aqui. Eu preciso fazer o seu... a Anamnese, sua né? ficha aqui, né? À vontade. Pode Coloca a perguntar sua que a gente ficha. tem um livro aberto. A Né? anamnese, eu tenho um outro relatório ali, né? Que a gente faz várias Não, querida, a perguntas gente vai ali. fazer uns negocinhos quando você sair daqui, não tenha dúvida. Ah, Porque sim, deve estar depois- várias coisas do jeito que eu sou Eu vou doida. pegar só os seus dados principais ali, né? Pra máquina conseguir ler, né? Então, eu vou precisar do seu nome. Eu vou só botar o primeiro nome. Certo. Ingrid. Então, mulheres, a gente está aqui simplificando esse processo, porque a gente tem um tempo
contado, vai fazer mas depois, né? se você for fazer esse tratamento com a Sandra, ela vai pegar uma anamnese sua primeiro. São 40 minutos a 1 hora minha consulta, né? Para Você entender as poder causas. dar um parâmetro total, né, do organismo da pessoa. A gente Né? vai fazer isso, né? Esse negócio. Não tenho Ingrid, dúvidas. a sua data de aniversário. 3/3/96, gente. Portal da Comunicação. Eu vou fazer muito esse negócio. Viu, senhora? 2096? 96. 1996? É, 29 anos. Vou 30, gente. Que é isso? Com essa cara de 23 aqui. Mas, né? 96 mesmo. Descobri esse fim de semana que os milênios vêm de 97 pra mim. Ou a geração Z, pensei que era 2000. Não é 97. E a sua altura? 1,65. Sou pequenininha. O peso? 66. Ok. Agora os dados dela vão ficar gravados aqui. E eu vou obter o teste. Sapato eu preciso tirar? Preciso pisar no chão? Aí agora você pega Cuidar dessas coisas. esse aqui, ó. Segura. Aqui assim? Não precisa botar o dedo, só segura. Assim. Assim? Não, ao contrário. O dedo pra cima. Não, assim mesmo. Pode segurar assim? Assim. Aí bota o polegar, não precisa apertar, tá? Só firme, deixa teu braço ali relaxado. E Fecha meus olhos. fica bem relaxadinho. E 60 segundos sem falar. Ah, vai ficar difícil agora. Bom que na edição a gente corta. Dá pra filmar aqui? Que a gente vai dar um zoom na tela depois. É só a Ingrid que não pode falar, a gente pode. Aproveitei pra fazer um videozinho. Aí é importante ver que vai analisando todos os sistemas ali por aqui, né? A gente consegue ver qual é o sistema que está sendo avaliado no momento. Prontinho, Ingrid. Pode soltar. Não doeu, né? A gente ficar sem falar 60 minutos. Ou 60 segundos. Queria responder várias coisas, mas não podia. Aí agora a gente vai, ele tá Ai, gente, vai dar muita gravando. coisa aqui. Já sei várias coisas que devem estar bem ruim. Vai gravando ali. Vai ter que dar, tem que descansar. Eu vou falar, poxa, que massa. Aí aqui, ó. Mostra o povo aí, enquanto eu tô precisando trabalhar. Aí aqui vai mostrando todos os seus parâmetros ali, viscosidade do sangue, cristais de colesterol. Isso tudo é na parte cérebro e cardiovascular. Tá. Quando tá pra cá, tá ruim, é? Tô ferrada já. Já explica pro povo aí quando eu tô ferrada. Assim, como ela é frequencial, né? Então ela tanto faz se tá pra lá ou pra cá. Eu avalio se tá pra cá, tá baixo, né? Tá. E se tá aqui pra esse lado aqui, tá alterado. Né? Então, aqui precisaria de mais e aqui precisaria de menos. Os parâmetros que eu dou é quanto ao vermelho, amarelo e azul. O verde tá tudo legal. Vamos supor assim que você está num precipício.
aqui você está muito longe do precipício. O azul está aqui. O amarelo, ele está bem perto do precipício. E o vermelho, você já está já mostra um desequilíbrio muito grande da onde me mostra ali, né? Daquele parâmetro ali. E ele dá até, tipo assim, né? Vamos falar, né? Porque... Ih, saí do microfone, inclusive. Vamos falar que aqui... Se empolgou. Tem até, tipo, essa diferenciação do esquerdo. Pode citar as coisas aí pra falar pro povo, pra eles entenderem. Eu não ligo não, viu, gente? Olha quanta coisa tá na amarela. Você tá vendo que tá... Isso, barril. essa parte aqui, ó, ela é só cérebro e cardiovascular. Então, aqui a gente tá vendo que você tem pouca resistência vascular, Sim. que é preciso colocar ali, vamos dizer, um ômega 3, uma coenzima Q10, né? Legal. Que eu Pra indicaria, né? suplementar. Para o sistema circulatório, né? E onde mais aqui, ó? Elasticidade da artéria coronária. Então, ela está com pouca elasticidade. Você precisa ingerir um elemento, né, que facilite. Porque a aveia, ela é um fiozinho de cabelo, muitas delas, né? Então, elas precisam dessa elasticidade para o sangue fluir com qualidade, né? Façam esse negócio aí, gente. A gente vai ter que te levar pra Bahia pra passar mal. Vamos para Bahia. Eu já fui a São Paulo outro dia. Aí, Incrível. aqui é só um dos parâmetros, né? Eu teria que ter, assim, 1 hora para mim te explicar todos eles. Mas você tem todos esses aqui, ó, para eu analisar. E tudo com o aparelhinho. Tudo com aparelhinho. Não, mas eles já foram analizados, Ele já já foram está captados. analisado. Todos já Agora aqui já está gravado. Aí depois eu vou... Aí você vai entrar numa consulta comigo e explicar o que eu preciso. Exatamente. Gente, vamos fazer isso correndo, né? Porque eu não posso morrer, né, gente? Nem terminei meu Não, propósito não. ainda de vida. Deus não Vamos pode ver deixar. o cardio... Incrível, eu também quero fazer. Acho que é Vamos saudável. fazer. Não, isso é uma coisa, assim, muito mais preventiva. Acho que todo mundo deveria fazer, né? Por questão de prevenção, né? Eu tô com muitas coisas amarelas. Olha. Prevenção e também de qualidade de vida, porque as pessoas ficam vivendo com dores crônicas e acham que isso é normal e não precisa passar por esse sofrimento. Paola, por que eu gosto de explicar aquela situação? Ela é amedrontadora, né? Quando eu falo do precipício, do abismo, né? Mas é que eu quero que as pessoas não chegam ali, Sim. né? Eu quero que elas venham se avaliar e se elas estão ali, por exemplo, no azul, beleza, você está bem. Eu mesmo já fui vítima dessa máquina aqui, que eu estava debilitada. Aí eu comecei os tratamentos, né? Os meus protocolos mesmo, eu apliquei em mim. E se eu posso até abrir ali o meu exame que eu fiz essa semana. E aqui assim, tá tudo verdinho. Minha senhora, eu não sou especialista disso aqui, não, porque a especialista disso aqui no nosso clube é a Paola. Mas você tem que botar esses resultados das professoras verem o antes e o depois. Pode botar o Sim, meu eu vou também. botar. A gente tratando a Ingrid. A gente vai tratar a Ingrid. A gente vai tratar a gente Ingrid vai, que ela tá e a gente precisando. vai trazer aqui um antes e o depois para ela. Eu vou tratar ela, daí a gente faz isso. Gente, eu amo todas vocês, de verdade, mas esse aqui tá sendo meu episódio favorito. Então, porque você vê o nosso entusiasmo com isso, Sandra, porque é o que a gente acredita, é o que a gente vive. Exato. Isso aqui a gente fala, isso é desenvolvimento pessoal, porque como que a gente vai olhar para o nosso, como que a gente quer prosperar nos negócios se a gente não tá olhando para nossa qualidade de vida, para o nosso sono, para nossa atividade física, para o nosso emocional, para o nosso equilíbrio e porque a gente sabe que coração é elétrico e a mente é magnética, quer dizer, ao Exato. contrário. E, na A verdade, mente é elétrica A gente é, e o coração a gente é eletromagnético, né? Inclusive, isso também é ciência, tá? A gente tem mais neurônios no coração do que no próprio cérebro. As mesmas partículas tem mais no nosso coração, que é nosso maior campo eletromagnético, do que no nosso próprio cérebro. E nós desse temos rolê. muito mais neurotransmissores no intestino do que no próprio cérebro. Verdade. Então, Nossa. tudo começa aqui no intestino, por isso que a primeira avaliação ali que eu tenho é gastrointestinal. Com certeza tá bem ruim o meu. Eu não tenho Tá, dúvidas disso. eu nem abri ali ainda. Eu não tenho dúvidas. Não tá bem ruim, mas Tá que nem médio eu te ruim. tá mais próximo do precipício do que Tá vendo, do que gente? longe. Vou me Então, A notícia boa é que tudo isso dá pra gente tratar, fazer um tratamento que não é invasivo, que ele vai trazer resultados. Cada caso é um caso, né? cada caso é um caso. Cada caso eu elaboro um protocolo específico, né, para Tem determinada casos que são função. mais crônicos que precisam de um tratamento mais longo e tem Mais casos que longo. vão conseguir equilibrar facilmente com ervas, com suplementação. Eu, inclusive, dou até conselhos ali, porque ali mostra até a questão do timo. Você conhece, né? Não.
timo? Não, me explica aí. Gente, o timo é uma glândula que ela fica aqui, ela é responsável pelo nosso bem-estar. Olha só. Então, se eu vejo que o nível do timo ela está um pouco reduzida, né? Eu simplesmente pego e peço para a pessoa fazer um exercício em casa de respiração. Nossa, eu devo estar precisando disso. A respiração é É, maravilhosa. então você faz aquele 4, 4, 4 e 4, né? Uhum. São os breathworks. Sim, sim. E daí você faz o estímulo aqui, ó, batendo, Aquele que né? até Tum, bati no tum, microfone. tum, 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 tum. Pra As você batidas. estimular ele Pra de estimular. forma mecânica. Cara, eu tô apaixonada Olha pelo seu só. trabalho. Tem convite pra te fazer aqui, ao vivo. Eu também já quero participar do convite, não sei nem o quê. Você já quer, não quer? Eu tô apaixonada por esse trabalho. Você precisa estar presente no dia 17/5, na nossa experiência, na nossa Mulher de Negócios Experience, pra você Meu fazer... Deus, gente, que privilégio que eu tenho de Pra estar você- junto desse Isso vai grupo. ser muito Não é? foda. Porque a gente precisa dar para as mulheres essa noção do que está acontecendo na energia dela, na Exato. frequência dela, no corpo dela, e Meu ela não está Jesus. percebendo. E lá você vai poder Exatamente. pegar a frequência de todas e depois, individualmente, claro, É. que é um processo personalizado e individual, elas consultarem você. Topa? Eu Convite? topo. Genial, Meu Deus, viu? gente. A gente Ainda vai bem que eu já tô salvar fazendo vidas. os meus. Isso aqui vai salvar vidas. Gente, eu tô muito apaixonada pelo seu trabalho. Juro por tudo que é mais sagrado, porque eu nunca tinha visto isso. Isso é muito E é uma maravilhoso. técnica que lá na Europa muita gente já usa. Sim, tudo Muitas chega lá pessoas, antes, né? sim, Você chega começa antes. lá, né? Então, e para chegar aqui no Brasil, muitas vezes eles não conseguem nem a Anvisa, né? Não consegue nem autorizar um aparelho desses. É muito revolucionário ainda, né? É. Cara, você tem que ensinar outras pessoas a fazerem isso, viu? Não dá só pra você. Não, A mas mentora de criação de produtos já está treinando aqui uma nova mentora para criar novas pessoas que têm essa capacidade analítica. Porque como que eu vou levar ela pra todos os lugares que eu quero? Imagine quando o povo vê o que ela faz querendo. Aham. Tu tem que montar E uma é equipe. importante esse crescimento das terapêuticas integrativas, né? Sim. Porque quanto mais gente falando desse assunto, mais as pessoas vão saber que aquilo ali realmente faz bem, né? Inclusive, eu tenho feedback de pessoas, né? Que a gente começou um tratamento, a pessoa estava lá num câncer já. Uhum. Realmente, ele já estava se tratando de câncer. E hoje ele diz que a gente salvou, o meu marido, né? Diz que a gente salvou ele, Eu né? preciso exemplo, Fabiano, que eu te falei do câncer. Quando eu ver isso aqui, ele super vai querer fazer um negócio Tu dele. falou, eu me lembrei dele lá. Nossa senhora! Já vou, quando sair daqui do podcast, já mandando mensagem. Meu filho, você precisa conhecer isso. Sandra, mas conta pra gente, para tangibilizar ainda mais todo esse mapa, porque esse daqui é um mapa que você consegue trazer tratamentos que vão trazer essa cura, né? No curto, médio e longo prazo. Conta pra gente a história de um paciente seu, pra mulher de negócios em casa se conectar ainda mais com o que você faz no geral, né? Que não é só mapear, mas é também tratar e curar. A gente conheceu ele, na verdade ele era conhecido do meu marido, né? Então a gente foi lá para tratar de um outro assunto e ele percebeu que ele estava, né, debilitado, não estava bem, como eles costumam dizer ali, né? Tava na tal da tapa da beirada, eu não sei o que significa isso, mas enfim, ele estava ali. E aí ele falou que a gente tinha, né, os elementos para poder melhorar ele, e ele passava assim 8 dias sem ir no banheiro, Gente, Como é que... Nossa. olha, quando eu era criança eu era sem ir assim. no banheiro. Eu era assim, já passei por morrer, esse. É um viu? sofrimento. Não, é um sofrimento, você desequilibra todo o seu organismo. Ele estava todo desequilibrado, né? Todo ele. Aí a gente passou ali, né, os suplementos, né? Então, a nossa rainha ali da suplementação é o aloe vera. Que se você tem um aloe vera no corpo, você tem 18 aminoácidos dos 23 que a gente precisa Que é para o uma nosso substância corpo. que a gente encontra na babosa, né? Na babosa. Então, eu represento daí uma marca, né, que fornece esses suplementos para mim, que é a Jean Rosé. E daí também represento a Ama Minerais, que são os que fornecem os produtos frequencial vibracional. E aí a gente começou a tratar dele com esses elementos ali. O cara não, ele é um senhor de 70 e poucos anos, né? Então ele estava já morrendo. Ele dizia que ele já estava morrendo, que a morte para ele seria o melhor. Hoje, ele melhorado, né? Curado. Bem melhorado. Curado eu não diria, né? Porque a gente sempre tá
tá tratando ele, né? Para ele não, ele tá em nunca mais tratamento. largou. Entendi. Ele nunca mais quis largar aquilo ali. Porque entenda, gente, é suplementação. É aquilo que o nosso organismo não consegue detectar através dos alimentos, então a gente precisa suplementar. Inclusive, por conta, exemplo, quando você tá com o sistema gastrointestinal bem ruim, você vai absorver pouca coisa. Por isso que vocês estão vendo o que tá acontecendo comigo, né? Eu já passei por isso, tá? Eu tinha a flora intestinal totalmente desequilibrada, então eu comecei a ter o quê? Baixa absorção de ferro. Não é que eu não comia ferro, mas meu organismo não absorvia. Eu cheguei num ponto que eu tinha que ir, né, no hospital 3 vezes na semana para tomar ferritina na veia. Nossa. Isso gera um desequilíbrio emocional muito grande, que a gente começa a se sentir doente, queda de cabelo, fraqueza, não consegue trabalhar, não consegue ter resultado. Quando eu tratei meu intestino com kefir, A gente minha usa kefir. vida mudou. Eu comecei a ter mais qualidade de vida, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a absorver ferro. Não precisei mais estar no hospital, naquele ambiente ruim que a gente desequilibra. Inclusive, Paola, você falando de ferritina e B12, muitas vezes as pessoas, elas se queixam de depressão, é pura falta desses elementos. Vitamina D. Vitamina D, vitamina C, que são, aumenta a imunidade, né? E o médico falava pra mim, toma ferritina, então suplementava ferro, mas não era o problema de suplementar, era a absorção. Era na absorção. E eu consegui essa cura através de pesquisas. Não tinha nenhum profissional que era mais integrativo para conseguir me dar essa informação. Então foram anos de sofrimento que poderiam ter sido poupados. Você poderia ser poupada, né? Mas enfim, a gente está sempre aberto a novas experiências, novos experimentos, e ainda bem que o ser humano ele está sempre buscando, né, novas coisas, né, para a saúde, para o bem-estar, né? Eu tô apaixonada por você. Que bom! Estou apaixonadíssima. Primeiro eu me encantei por vocês, né? Vocês são incríveis, né? Gente, eu tô chocada. E a gente fica se perguntando como eu não sabia disso, né? Como eu não sabia. Esse é o poder de uma comunidade. A comunidade, ela atrai, ela é magnética para as pessoas certas, né? Na verdade, posicionamento é magnético. Quando a gente tem um posicionamento que ele é desenhado para encontrar pessoas certas, as pessoas certas vêm até a gente. Quando a Sandra me mandou mensagem no Instagram falando, adorei vocês, eu falei, ai, que felicidade, porque eu e minha agência, a gente cria todo esse posicionamento, e eu e a Ingrid, nós somos cérebro e coração do clube. Então, a gente coloca o que a gente quer ali para conseguir atrair, e você veio através desse posicionamento. Então, queridas. é uma honra gigante ter profissionais como você, né? Seres humanos como você, com a sua história, com a sua capacidade de querer aprender mais, a sua coragem de se jogar. Porque a gente estava falando isso lá no evento, né? Você tem 55 anos, certo, Sandra? Sim. E aí você topa o desafio de aprender com pessoas mais novas, e pra gente é uma honra, porque a gente aprende com todas, principalmente com as mulheres mais seniors, porque vocês têm toda uma história de vida, e isso é sabedoria. Exato. Minha mãe falava assim pra mim, Paola, a minha diferença pra você é que eu errei mais. Exato. Então você errou menos, só que eu aprendi mais, então aprenda comigo. Exatamente, é o que eu digo para as minhas filhas, né? Eu tenho uma filha, a Manuela e a Camila, que elas têm que se espelhar naquilo que eu estou acertando, né? E olhar onde eu errei para não poder, para não precisar, né, passar pelas mesmas coisas que eu passei. Que também é o sentido da comunidade, né? Que quando a gente fala nossa história, nossa experiência, dos mentores também, é realmente te poupar daqueles erros que a gente cometeu para que você tenha menos erros e mais facilmente você alcance e mais rapidamente os resultados que você deseja. Então, muita relação ali da mãe com o filho também, né? Isso que é acelerar resultado. Isso. É a gente ter atalhos e conhecer caminhos, o que deu certo, o que não deu certo, e com pessoas que estão ali para te apoiar, te estruturar e te ajudar nessa jornada. Então, as conexões, né? Então, agora a Sandra, que é lá de outra cidade, 180 quilômetros daqui, ela já tem um portal aqui em Florianópolis, vai ter que vir muito para cá, né, Sandra? Você tá preparada? A minha máquina eu posso trazer onde eu quiser, né? Eu tenho meu consultório, né, lá em São João Batista, que eu atendo o pessoal de lá. E nas quartas e quintas eu atendo lá. Então, uma vez por mês você vai estar aqui nos nossos eventos presenciais. Com certeza. E já aproveita para... E já traz sua maquininha, porque todo mundo tem que fazer esse negócio, porque agora todo mundo saudável. Todo evento a Sandra vai estar aqui com a gente para poder fazer isso, porque ela consegue captar e depois ela consegue, de forma remota, fazer esse tipo de tratamento e acompanhamento, certo? Uau! Eu tenho o telefone da Ingrid, né? Eu pego e mando tudo isso aqui por telefone. Não, minha filha, de fazer várias consultas, quero tudo. Mas daí, para analisar, daí você tem que... A gente vai fazer tudo. Você agora é minha médica. Gente, sem confundir, né? Eu não sou doutora, né? Eu não sou médica. Eu vou conquistar o DR daqui a um tempo, né?
Parabéns, Mas eu sou parabéns. terapeuta. Parabéns. Terapeuta, né? Mas é isso, a gente precisa de um médico, a gente Eu precisa de um ia falar isso terapeuta agora. e a gente precisa desse acompanhamento integrado pra gente conseguir ter resultado. Porque se o médico vai para um lado, Inclusive, Paola, quando eu vejo que a situação do paciente ali, ele tá muito, né, para baixo, né? Então eu peço para ele fazer um exame mesmo para comprovar, porque eu não vou, né? Claro. Então, por isso que a minha é complementar a dele. Eu não tô substituindo o médico, não, não E é nem nada vai. disso, né? São coisas São diferentes. complementar a ele, né? De uma forma, uma abordagem diferenciada, né? Que busca mais ao frequencial, vibracional, né? Mas de forma nenhuma a minha terapia substitui a medicina. Ela Exato. melhora com a medicina, né? Exato. É um É integrativo, né? alternativo, e alternativo. parabéns por deixar claro, porque isso tudo é muito novo. Mas isso tudo é só o começo de uma nova era na medicina e na ciência, Com fé em onde a Deus. gente consegue juntar o espiritual, o frequencial com o físico para ter melhores resultados. Então é muito novo agora, só que vai ser uma realidade muito comum em breve. Cabe a nós educar a audiência cada vez mais e mostrar que é possível ter mais qualidade de vida, ter saúde, porque muitas pessoas desistem, por exemplo, da absorção do ferro. Não, vou ter que se contentam que pro resto da vida vão ter que ir no hospital cada 3 vezes na semana para repor. E não é assim. Você pode ter Não. qualidade de vida, você pode ter uma vida melhor. A gente merece isso. É, isso é tão real, porque, exemplo, né? Eu, desde nova, eu tenho muito problema com rinite. Eu já fiz cirurgia, já fiz tanta coisa que eu falei, gente, desiste, não quero fazer mais nada. Eu sou bem dessa com rinite. Eu falo, quero saber mais não. Aí depois eu fui entendendo também, né, os contextos emocionais por trás da rinite. E hoje já sei quando ataca o que tá acontecendo. Mas eu já falava, cansei, porque era cirurgia. Nossa, eu sofri muito com garganta. É por e imunidade baixa. nariz. Imunidade baixa, Imunidade várias baixa. outras coisas. Trabalhar demais. Também. Demais. Além daí do aparelho, né? Que o aparelho é o boom, né? Eu tenho a iridologia, que eu vejo através da íris, né? Gente, eu já ouvi falar sobre isso. Você também é especialista nisso? E iridologia. E daí, juntamente com a iridologia, né? Eu consigo, por exemplo, dar um alívio imediato pro interagente, né? Através da reflexologia facial. Nossa. Conta um pouquinho sobre isso. Como é que é, tipo, você só olha pro olho da pessoa ou tem mais coisas? Eu tiro uma foto, né? Eu tenho o iridofoto, que a gente tira a foto da íris. E daí ali é mapeado, né? A íris é o reflexo, né? É um microsistema. Assim como a planta do pé não tem reflexologia podal, Sim. auricular. Sim. São microsistemas. O olho também. A gente faz um mapa do organismo através dali da íris. Da íris, tem um mapa daí que cada ponto ali da íris a gente consegue enxergar o órgão. Não o órgão, né? Mas o Sim. posicionamento do órgão. E se ele tem uma mancha, alguma coisa ali, um sinal, né? Vamos dizer, um sinal diferenciado, é porque é ali naquele sistema que tem o problema. Aí eu entro com a íris, eu vejo aqui onde exatamente Consegue bater os está. dados. E daí, com a reflexologia facial, por exemplo, né? Que assim é o intestino, eu consigo fazer as massagens nessa parte aqui para estimular o Mulher. sistema que tá em defasagem. Você era o que faltava na minha vida. Porque de terapeuta já tenho sem imaginar aí, já tá comigo. Agora só faltava você mesmo pra completar o time. E a íris, ela é como uma digital, né? Cada um tem a sua. Cada um tem a sua íris. A íris é única. Até, inclusive, a minha professora, ela lançou um livro no dia que a gente estava lá em São Paulo, né? A gente está concluindo esse curso, né? Eu estou em andamento nesse curso. Então, eu preciso sempre 4 presenciais lá em São Paulo, Graças né? a Deus. Para eu poder fazer os presenciais, que facilita melhor, né? O aprendizado. Ela lançou um livro lá naquele dia que a gente foi lá, foi novidade. E ela diz, né, que cada um tem a sua íris. Não tem uma frase muito... Até eu tenho o livro dela ali, né? A doutora Fabiana Alvarenga. Ela tem uma frase que ela... É dela aquela frase. Então, tem tudo a ver com... não é que a minha íris tem que ser igual à sua, não. Todas são diferentes. E as que eu analiso realmente, né? Não tem uma parecida com a outra. Uau. É a nossa identificação. Só que quando elas estão em defasagem, né, o nosso organismo está em defasagem, ela vai apresentar sinais diferenciados. E daí eu tenho que estudar que sinal é aquele, né, para dizer que tipo de inflamação ou infecção a pessoa está carregando. E Sandra, conta pra gente, assim, as mulheres que estão em casa e precisam saber quais são os sintomas que essa mulher de negócios tem, ou que o filho dela tem, que o parceiro dela tem, que indicam que ela precisa fazer um exame como esse para buscar alternativas.
Os sintomas, eles são diferenciados, né? Cada um... Qualquer sintoma de Qualquer desequilíbrio. sintoma, assim, por exemplo, tô fraca, tô me sentindo um pouco fraco, meu organismo não tá respondendo. Não tenho vontade nem de fazer uma academia, por exemplo, né? Não tenho vontade de fazer um exercício, quero só ficar em casa. Obesidade, né? A pessoa não consegue emagrecer. Às vezes é preciso que entre um elemento diferenciado ali para poder estimular os processos dos lipídios, né? Para eles poderem serem eliminados. Então, nesses termos aí, a pessoa pode procurar. Mas qualquer sintoma. Qualquer sintoma. De desequilíbrio, né? É a questão da prevenção mesmo, né? De prevenção. O intestino preso, a insônia, Insônia. obesidade, desânimo, fraqueza, a questão também baixa de absorção de nutrientes. O que mais que vamos falar aqui para mulher de negócio, se ela estiver sentindo isso já, Excesso ficar de no link estresse, abaixo e procurar essa acesso. questão que ela falou muito do bem-estar também, né? Um dia você tá muito feliz, um dia tá muito, muito triste. Eu tenho ali um desses parâmetros aqui, são mais de 30. A gente vai trabalhar tudo isso, né? Uhum. Eu vou conseguir olhar todos ali para ti. Eita! E daí eu tenho um Vai relatório me consertar. final ali. Igual a... Como é o nome do... do cara que constrói Frankenstein? Eu esqueci o nome, tá, gente? Mas ela vai ser isso aí pra mim, vai construir meu corpinho. Vai equilibrar todo o seu sistema. O sistema vai pra entrar que em ele equilíbrio, performe né? glória A gente na fala harmonia divina. homeostase. Quando o corpo entra em homeostase. Então, ele começa a equilibrar. Tá E para precisando. essa homeostase acontecer, é preciso a gente jogar elementos para dentro. Como a nossa nutrição, ela não é nem um pouquinho... Balanceada. Não tem nutrientes suficientes, a gente não consegue achar na alimentação que a gente tem hoje em dia, né? A gente não consegue achar todos os elementos, nutrientes ali. Aí é importante a suplementação. Essa química dentro do nosso organismo precisa acontecer. Isso é muito poderoso, porque a gente vive numa epidemia de obesidade, de estresse, de insônia, de desequilíbrio de todas as causas, porque o ambiente, nós somos esponja, nosso organismo é esponja, e o ambiente é totalmente estressante e traz esses desequilíbrios, né? Eles afloram ainda mais esses desequilíbrios. Então, um exame desse consegue trazer clareza pra gente e dar um caminho muito menos invasivo. Muito menos invasivo. Ele não é invasivo, ele não é indolor. E se precisar E o de algo invasivo, resultado? também tudo certo. Só que você consegue procurar e resolver antes de ter um problema por maior. isso que a gente vê aqui, se eu vejo que a situação, né, ela está um pouquinho avançada, eu sugiro a pessoa, né, eu indico para ela procurar um médico convencional, né, porque daí tá longe das minhas possibilidades de melhoria daquela pessoa. Perfeito, é complementar, como você falou, né, Sandra? Mas, bom, conta pra gente, na sua jornada empreendedora, depois que você começou a empreender com o que você ama, que é 100% das nossas mulheres de negócios, elas têm essa característica. Elas trabalham com sua missão de alma. Então, elas estão ali não só pelo dinheiro, o dinheiro é uma consequência. Elas estão trabalhando com sua missão de alma, com aquilo que elas acreditam, transformando pessoas, levando sua mensagem para mais pessoas. Inclusive, esse é o objetivo desse podcast, levar a mensagem de todas vocês para mais pessoas, impactar. E assim a gente consegue transformar o mundo do micro para o macro. Mas conta pra gente, na sua jornada empreendedora, o que você faria diferente quando você começou a empreender com isso, entender que, poxa, preciso levar para mais pessoas? Eu tenho uma certa dificuldade com as mídias, né? Todos temos. Então, o que eu faria, que faria um diferencial para mim desenvolver melhor, né, o meu negócio, né? Entrando agora como negócio, né? A terapia como negócio. Eu precisaria desenvolver mais essa parte das mídias, né, para poder chegar a mais pessoas. Hoje em dia, a mídia ela tá aqui para isso, né, para todo mundo. Você pode contar comigo, tá? Eu deixo aqui a minha mão estendida para você. Ela é expert nisso. Eu faço as mídias do Clube Mulher de Negócios. E vai ser uma honra poder te ajudar, porque é uma coisa que eu acredito de verdade. Depois a gente conversa sobre isso. Mas isso que você está falando é uma coisa que todo mundo passou. Eu passei por isso, que eu fazia a mídia dos meus clientes, mas não fazia a minha. Tá vendo? É muito comum. Então, era isso que eu melhoraria para mim poder desenvolver E que vai colocar. escalar, né, gente? A gente já tá na era da inteligência artificial. Se você não tiver nem no digital, Esquece. esquece. E a não gente tem se outro. limita, porque a gente poderia... Você pode acessar não só as pessoas do seu bairro e seus conhecidos, mas a sua cidade, outras cidades, transformar mais vidas através das suas mãos. Minha do filha, seu isso aqui o conhecimento. povo tem que saber mesmo. Isso aqui é Não tem como eu as pessoas- utilidade pública. Eu Exato. comecei, né? Eu tenho um mentor lá, o Saulo Coelho, né?
Então, ele sempre fala, né, que as pessoas não vão saber que você existe a menos que você se coloque, né? Exato. Eu então, falo muito por essa isso frase. que eu entrei na rádio, né? Para poder me colocar ali dentro da minha região. E é muito importante, Perfeito. porque você não adianta você ter um super produto, um super solução, uma super empresa, se as pessoas não sabem disso. E as pessoas precisam conhecer Eu também isso acho. aqui, né? Total, é inovador. Não é divulgado, né? Não é? Se você entrar na internet ali, no Google, ali você encontra. Mas são poucas as pessoas Mas você tem que se ir até a habilitam. informação. A informação não vem até você. Isso. E eu sem saber Exatamente. como procurar, porque eu nunca tinha visto isso antes. E eu tô extremamente encantada. Mas olha só, parabéns por estar na rádio, porque na rádio alcança um público que ainda não está na internet. Ou que está na internet também, mas são as bolhas, né? É. O Brasil é muito grande. Então, a gente tem... Muitas pessoas já estão, né, presentes no digital, mas não são hard users, que a gente chama. Então, quanto mais canais você Isso. tiver, melhor. Inclusive, a próxima Masterclass que eu vou dar no clube vai ser sobre canais de aquisição de cliente. Então, o network é um canal de aquisição. Uhum. A rádio é um canal. O digital é um Isso. canal. A gente vai falar sobre vários canais, né? O Google, que é o Google Meu Negócio, que você faz uma vez e depois as pessoas te Exato. procuram. Então, tudo isso são ferramentas para você... Aqui no Clube, a gente te orienta, te direciona para esses lugares. Então, não é só sobre network, desenvolvimento, mentalidade, ambiência, que já é necessário. Mas é sobre esse direcionamento que você vai precisar aplicar e você não vai se sentir perdida, porque são dúvidas que todas nós temos. Exatamente. Agora, Sandra, a gente tá chegando no finalzinho. Eu quero que você olhe aqui pra nossa câmera. Isso aqui, ó. Isso aqui. E eu quero que você dê um super recado pra uma mulher de negócio que tá te assistindo agora. Fala um pouquinho de como tá sendo sua experiência no clube. E um recadinho que você quer dar pra essa mulher de negócio também no dia de hoje. Bom, então assim, ó, mulher de negócio, você que quer expandir os conhecimentos com as pessoas, né, que precisam muitas vezes de você. Então, o Clube Mulher de Negócios, ele me trouxe, assim, uma abertura fantástica. Foi um portal que se abriu para o meu negócio, então, ficar mais forte, para o meu negócio ficar mais forte e para chegar ao maior número de pessoas possível, né? Só através da gente estando numa ambiência assim, porque as pessoas que eu conheço, Exato. Sim. mas as que você conhece, eu não conheço. Exatamente. Então, você pode me indicar, né? Uma Exato. conversando com a outra, você me indica. Entende? conecta. É mais ou menos por aí. Há maior conexão quando você está conectado a mais pontos. Eu tô apaixonada pelo teu trabalho. Já quero que os meus pais façam esse negócio. Tô apaixonada, apaixonada. Então, assim, nossa, apesar de amar todas vocês, esse é o meu episódio favorito. Sério. É favorito porque a gente eu e a Ingrid, Eu a tô gente sabe a amando. importância disso. A gente já tem esse background da terapia, do integrativo, mas agora a gente precisa levar essa informação para mais pessoas. Então, esses cortes vão aparecer muito no Instagram, porque a gente precisa que vocês cuidem do seu CPF para ter o Exato. CNPJ que prospere. Até porque, né, você tendo muito valor, valores entrando, né, em dinheiro, né, na sua conta bancária, não vai significar muita coisa se a sua saúde não estiver em dia. Exatamente, não vai adiantar nada, inclusive. Então, você tem que estar... Exato. O Clube Mulher de Negócios nasceu com o objetivo da gente conseguir gerar prosperidade além do lucro para as mulheres. E o que significa isso? Saúde, qualidade de vida, tempo com quem a gente ama, Realização. Bem-estar total. total, né? Então, a gente ter saúde plena para desfrutar do que a gente conquista. Porque se a gente trocar saúde por dinheiro, querida, Não dá não, esquece. viu? Não vai valer a pena. Não Até vai... porque o contrário você não vai conseguir comprar, né? Depois não vai conseguir comprar o dinheiro. Ou comprar dinheiro é comprar saúde com dinheiro. Então, não faça essa troca. Tem que olhar pra isso. Mas estamos chegando aqui no finalzinho desse maravilhoso episódio. Gente, eu tô encantada. Quanta coisa eu aprendi hoje. Nossa, eu também. Querida, vocês são muito queridas. É sério. Não, é verdade. Eu tô muito encantada, eu tô impactada. Já tô assim, tipo assim, meu Deus, abri a agenda aqui pra gente organizar esse negócio. Porque eu estou encantada. A gente precisa levar isso para mais mulheres e vamos levar. Então, se você, mulher de negócios, já garantiu o seu ingresso para o nosso evento do dia 17/5, a Sandra maravilhosa estará vou lá. estar lá, com certeza. Para te contar mais sobre isso. Mas se você tiver dúvidas, não hesite em mandar mensagem para ela no Instagram. Então, aqui na descrição tem o perfil dela. Vai lá, manda mensagem para ela. Entenda como essa ferramenta poderosíssima pode te ajudar. E ela vai também usar todo o conhecimento dela em relação aos padrões, para entender o que você está precisando e toda a alquimia interna ali que ela vai fazer através de suplementos e até mesmo indicação de médicos e profissionais se você precisar. Exato. Então, Sandra, deixa aqui o seu Instagram para as mulheres de negócio te seguirem. É Sandra Cardoso 03. E atualmente o meu Instagram, ele tá mais pessoal, né?
Mas aos poucos eu vou colocando mais informações, né, sobre Necessário. sobre o meu trabalho. Necessário. Importante utilidade pública, vamos fazer isso. Inclusive, esse podcast estará lá. Exato. Vários cortes falando sobre isso. Acho que aqui a gente já está trazendo várias informações, né, práticas para essas pessoas. Isso é só o começo de um novo posicionamento aí para o seu perfil. Tá bom, então. Então, pra você, mulher de negócios, que gostou, não esquece, deixa aí o seu like, comenta o que você quer mais por aí também, comenta sobre o que você achou desse episódio, que pra mim foi mega fantástico. E a gente se vê no próximo episódio do MDN Cast.